É comum aqui no meu canal eu comentar sobre uma música que alguém fez ou tipicamente uma peça publicitária, uma cena de uma novela ou de um filme, alguma coisa, situações que fazem você se perguntar, não tinha ninguém para falar para os idealizadores desse negócio de que isso aí não ia pegar muito bem hoje em dia, no ano em que a gente está, na sociedade em que a gente vive, na era do ódio recreativo nas redes sociais, né? Eu acho que essa situação me dá um pouco mais de clareza sobre o porquê que o tal departamento de vai dar merda é frequentemente ignorado. Passou pela minha timeline esses dias o tweet de uma moça, uma pessoa trans, né, chamada Alina D'Urso, e ela dá um aviso sobre a transfobia na letra de uma dupla sertaneja chamada, como que é o nome dos caras? Pedro Mota e Henrique. E o tweet dela tá aí na tela. Ela botou TW, transfobia. Pra quem não sabe, TW é a sigla de Trigger Warning, ou aviso de gatilho. Caso esse assunto te faça muito mal psicologicamente, ela já deixa o aviso. É um hábito que era muito comum no Twitter gringo e está agora sendo usado mais no Twitter brasileiro. Uma dupla sertaneja lançou uma música totalmente transfóbica, a letra abaixo. Me choca saber que permitam uma música como essa em uma das maiores plataformas de música, o Spotify. E aí aqui tá um print da letra da música, chamada Lili, dessa dupla sertaneja, e a letra diz o seguinte, tá aí na tela. Depois de um mês de namoro, apaixonado, iludido e bobo, dentro de um motel, chorando arrasado, acabei de descobrir que fui enganado. Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor, uma voz feminina, uma pele macia me enganou tão bem. Depois de uma farra embriagada, ela se entregou, só que ela não tinha o que mulher tem. Ô Lili, por que você mentiu pra mim? Ô Lili, amor da minha vida é travesti. E aí o Twitter ficou rapidamente dividido, como é o caso nessas situações, entre pessoas que ficaram horrorizadas com o teor da letra e pessoas que legitimamente não pareciam entender qual era o grande problema dessa música. Tinha muita gente, amigos meus até falando que acharam engraçado e tal. E como eu já tenho algum tempo de acompanhar conteúdo produzido por pessoas trans, já conversei com algumas pessoas trans e tal, e entendo um pouco, eu quero deixar isso bem claro, eu entendo um pouco, ênfase no um pouco, porque eu sei que esse tipo de conteúdo, de opinião vinda de pessoas que parecem comigo, geralmente são imediatamente desqualificadas como você não tem vivência nisso, você não tem local de fala, etc e tal. Tendo dito isso, o que eu posso explicar do pouco que eu entendo é o seguinte, existe um clichê, digamos assim, da pessoa trans, tipicamente mulheres trans, que enganam homens. E no caso é curioso, na letra aqui dessa dupla, porque ele, supondo, é claro que isso é uma grande suposição, eu estou supondo que o autor dessa música que seja um dos dois da dupla, ou sei lá quem é o letrista que eles contratam, né? Eu não sei se nesse mundo da música sertaneja, os intérpretes geralmente são quem escrevem as músicas. Eu suponho que não, mas eu posso estar enganado, mas não importa. O autor da letra, né, supondo que isso é uma experiência real da vida dele, se mostrou sexualmente interessado na pessoa, mas depois disso que foi enganado. E aí eu não sei se o termo pode ser usado dessa forma, porque se você sentiu atração sexual naquela pessoa, você sentiu atração sexual pela pessoa, então... Talvez o desconforto não seja nem tanto ser enganado, mas o que a pessoa pensa de si própria agora, se ela viu que ela é capaz de sentir atração sexual por uma pessoa transexual, né? Enfim. Mas vamos lá, supondo que isso aconteceu, o cara conheceu alguém, e aí se interessou romanticamente, sexualmente na pessoa, e depois de um mês de namoro, pela que a letra dá a entender, eles foram para um motel pela primeira vez, aí a mulher trans falou que era mulher trans, e aí ele ficou decepcionado, falou que foi enganado, o amor da sua vida era travesti, etc e tal. Por que algumas pessoas, eu acho que praticamente qualquer pessoa trans teria um grande problema com essa música? Porque existe o clichê no imaginário popular de que a pessoa trans ela está ativamente tentando enganar um homem cis, hétero, né, um homem que nasceu, foi identificado como homem, sente-se como homem e é atraído por mulheres. Para explicar a terminologia para quem não conhece. Então existe assim, no imaginário popular a ideia do travesti, do transexual, que ativamente tenta enganar homens na maldade mesmo. E eu não quero...
É possível que exista alguém assim? Existe todo tipo de gente maluca nesse mundo, então não quero dizer que não, isso seria impossível. Só que eu poderia arriscar aqui com bastante segurança que a esmagadora maioria das pessoas trans não ia querer se colocar numa situação em que alguém possa se sentir enganado por elas. Porque pessoas trans são bastante marginalizadas, são vitimadas em números desproporcionais à sua população, que é relativamente pequena. E esse argumento, me enganou, então por causa disso vou agir de violência. Já aconteceu com pessoas trans que realmente se envolveram. Imagina quão desgracento isso deve ser para a cabeça da pessoa. Porque o que eu tô falando aqui é simplesmente uma questão de empatia básica. Imagina que você tem uma condição que te coloca numa posição de desconforto sobre quem você realmente é e como as pessoas te veem. E aí você finalmente está tentando navegar a dificuldade, porque a vida não é fácil para ninguém. Então, se a vida já é difícil para mim, mano, eu imagino que para essa galera deve ser 100 vezes mais difícil. Então imagina, você tá navegando por essa dificuldade. E aí você conhece alguém, se interessa, a pessoa demonstra interesse em você. Eu consigo imaginar que a primeira coisa que essa pessoa pensa é, caralho, como é que eu vou explicar pra pessoa? Será que ela é mente aberta o suficiente pra poder me mostrar dessa forma? Deve ser uma vida difícil pra caralho, mano. Então, além dessa dificuldade de se conectar com as pessoas e tal, ainda tem esse medo, esse risco de que a pessoa possa agir com violência quando descobrir que essa pessoa é trans. Então, muitas pessoas já foram agredidas e até mortas sob esse pretexto, essa justificativa. Essa mitologia da pessoa trans que quer enganar o homem hétero é usada para justificar agressões contra pessoas trans vindas de pessoas que nunca nem interagiram com elas. É tipo, a priori, as pessoas que já foram convencidas por esse clichê estão mais predispostas a atos de violência contra pessoas trans por causa desse tipo de retórica, desse tipo de narrativa, né? E aí alguém falou, mas Izzy, e se isso tiver de fato acontecido com a pessoa? E ela não está advogando violência, nada, ela está realmente triste porque descobriu algo sobre alguém e isso para essa pessoa inviabiliza a relação com a pessoa, né, que ela se interessava. A pessoa não pode, então, escrever uma música sobre isso? E aí fica complicado, porque é difícil você dizer que uma pessoa não pode se expressar, não pode criar uma arte, não pode criar uma história, uma poesia, uma música, alguma coisa relatando uma experiência pessoal que aconteceu com ela. Então não é o argumento que eu tô falando aqui. Eu fico em dúvida realmente como é que, novamente, supondo que essa história aconteceu de verdade e não é só um clichêzinho pra música sertaneja. Como fica a situação? A pessoa não pode, então, falar sobre essa experiência? Não é exatamente o argumento que eu quero fazer, mas eu acho que talvez uma música que reforça certas narrativas que são perigosas para pessoas que já vivem uma vida complicada é meio difícil, né, mano? E aí, voltando pro negócio que eu falei lá de departamento de vai dar merda, a galera que se ofende com isso, né, que foram reclamar com o Spotify, foram cancelar o grupo, e eu digo cancelar entre aspas porque cancelamento raramente tem o efeito desejado. Frequentemente acontece o oposto. Muitas pessoas não apenas não veem nenhum problema com essa letra, mas gostam de que existam pessoas agindo contra o politicamente correto, contra o mimimi. E aí essas pessoas vão agora conhecer o trabalho desses caras, vão, eu imagino, por birra, dizer que agora vão ouvir tudo, vão divulgar nos seus núcleos e tal, olha que ainda tem gente lutando contra o politicamente correto, eu consigo imaginar o que vão falar. E aí nessa birra, nessa pirraça, alguns vão de fato começar a gostar do som dos caras, porque querendo ou não, isso é divulgação. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desses caras até antes dessa controvérsia. E eu fico imaginando se isso não é calculado, porque nos núcleos de gente que gosta desse tipo de coisa, esses caras agora vão ser heróis e vão ficar mais populares, as músicas vão ser mais ouvidas. De repente os shows, quando voltarem, não sei se paralisou o show no Brasil, imagino que não, né? Eu tenho certeza absoluta que vai ter gente frequentando o show desses caras, e a história que eles vão contar de como conheceram o grupo eu nem conheci esses caras, dei uma controvérsia no Twitter, e aí eu fui ouvir, curti e tô aqui. E eu acho que tem que falar mesmo, e foda-se o politicamente correto, e blá blá blá, aquela ladainha que você certamente já ouviu também. Então, eu penso que faz até bastante sentido, é por isso que a gente vê que certas coisas... Não é que o departamento de vai dar merda foi ignorado, é o departamento de isso aqui vai dar certo é que foi ouvido. Porque o cancelamento a gente sabe raramente pega. E agora esses caras ganharam exposição entre uma comunidade que talvez é quem eles queriam alcançar mesmo. E faz sentido. Se tem gente lucrando com o famoso pink money, que são, né, é uma expressão que se refere a empresas que adotam superficialmente pautas progressistas, feministas, seja lá o que, para agradar esse núcleo e aí lucrar com eles, né? Naturalmente, existiria os grupos que vão atrair a outra comunidade, a galera que é contra o politicamente correto. Então, de repente, isso aí foi... Tipo, esse era exatamente o plano desses caras. E é nessas horas que você vê que o capitalismo é realmente implacável.
Porque você pode agradar a galera do politicamente correto, você pode agradar a galera do politicamente incorreto, não importa. Se você é progressista, você vai irritar um lado e vai agradar um outro e, inevitavelmente, você vai angariar um público e monetização desse lado. E se você é do outro, você vai irritar a galera progressista, a galera mais, né, consciente, digamos assim, mas vai agradar a galera reacionária e vai lucrar deles também. Então, esses anos todos, eu analisando que, nossa, mano, como deixaram isso passar? Cadê? Não ouviram o departamento de vai dar merda? Eu tava sendo, era ingênuo. Porque no final das contas, a galera que se vê envolta nessas controvérsias, eles não estão sendo nem progressistas, nem reacionários. Eles estão sendo capitalistas.